Olá, acadêmicos. Aqui é a tutora Annelise. Eu vou explicar um pouquinho hoje como fazer o trabalho acadêmico de vocês, o paper, certo? Qualquer dúvida relacionada ao paper, vocês podem colocar aqui no comentário ou então me pedir no dia da tutoria tirar as dúvidas, certo? Então, como fazer esse trabalho acadêmico? Primeiramente, vocês vão estar pensando em um problema. A partir desse princípio, nós vamos pensar como devemos solucionar esse problema, certo? Então, uso da tecnologia em sala de aula. Vamos fazer a pergunta: quem vai utilizar, quando vai utilizar, onde vai utilizar, quais tecnologias podemos utilizar em sala de aula? Nós sabemos que hoje, mais do que nunca, estamos fazendo uso desses recursos tecnológicos em sala de aula. Com a pandemia mundial, muitos professores ficaram dando aula em casa, né? Trabalhando home office, assim como muita gente. Então, para isso, é necessário fazer o uso o quê? Do computador, fazer o uso da tecnologia a nosso favor, certo? Então, a gente parte do princípio que existe um problema e que eu vou resolver esse problema. É dessa forma que vocês vão pensar no trabalho acadêmico de vocês. Eu vou analisar um problema e eu vou tentar solucionar. Como eu vou resolver esse problema? Então, a partir daí você vai ter o seu tema. Mas o seu tema ele não pode ser algo muito abrangente, não, você tem que filtrar esse tema. Enfim, você vai escolher um tema que seja do seu interesse e que você tenha, claro, uma determinada afinidade. Pode ser algo que você já trabalha na sua escola, pode ser algo do tipo relacionado ao seu estágio também. Então, vamos lá. A escolha do tema consiste em anunciar uma ideia de forma clara, precisa e objetiva, certo? Então, vamos analisar a problematização, que consiste em definir o tema que será estudado. Trata-se do problema que será solucionado nesse artigo científico. Então, nós vamos analisar esse problema, nós vamos buscar soluções para ele, certo? Nós vamos identificar nossos objetivos gerais e específicos. Lembrando que os objetivos eles têm que estarem com o verbo no infinitivo. A metodologia. A metodologia é a forma como foi realizado esse trabalho. Foi uma pesquisa de campo? Como foi feita? Como foi essa metodologia? Introdução. Introdução, você vai falar o que tem no seu trabalho, certo? Qual a ideia central do seu trabalho, delimitando o tema em relação à sua área de concentração. Você pode deixar até mesmo a introdução para você fazer quando terminar o seu trabalho, certo? Para você explicar melhor tudo o que contém no seu trabalho. Os verbos, eles devem estarem no infinitivo. Analisar. Esse meu trabalho busca analisar, busca descrever, busca verificar, busca identificar, definir, classificar, comparar. Então, os objetivos, eles têm que estar mais ou menos dessa forma. O objetivo ele tem que estar alinhado com o seu problema. Objetivo geral: analisar as tecnologias que podem ser utilizadas no ensino médio. Um objetivo mais específico seria o quê? Verificar quais tecnologias podem ser utilizadas no ensino médio nas escolas públicas. Então, eu estou especificando mais, né? Vai ser o que? Os objetivos, as tecnologias mais utilizadas nas escolas públicas, certo? É, resumo tem que ter 250 palavras, eles têm que estar no itálico, gente. Como você já viu em vários trabalhos acadêmicos, o resumo ele sempre está assim, né, no itálico. Então, o resumo você vai falar de forma clara, concisa, direta, um resumo de todo o seu trabalho de forma bem objetiva, certo? Não precisa ser algo muito extenso e nem muito curto. Tem que ser dessa forma. Fundamentação teórica é onde vai estar de fato o seu trabalho. É lá onde você vai falar tudo, né? Qual foi a solução para aquele problemático? Você vai falar daquela sua pesquisa, né? E tentar mostrar que realmente
o seu trabalho, ele busca solucionar aquela problemática. Sempre pense se o seu trabalho está alcançando o seu objetivo, na qual você tem. É aqui que você vai fazer as suas citações, lembrando que tudo tem que estar referenciado, qual foi o autor que você seguiu. Antes de ser feita a fundamentação teórica, você tem que fazer o quê? Ler vários trabalhos, vários artigos científicos relacionados ao seu tema. Você pode utilizar o Google acadêmico para isso. Agora vamos pensar nas áreas de concentração, né? Que vocês podem escolher. Vocês podem escolher uma dessas três áreas. Ensino e aprendizado com a informática. Essa proposta dessa linha é analisar os aspectos do processo de ensinar e aprender, fazendo uso da interdisciplinaridade da informática. Então, vocês vão falar desse processo de ensino e aprendizado. Como podemos utilizar a informática nesse processo de ensino e aprendizado? Né? Então, a gente sabe o que? Nós podemos utilizar a informática de diversas formas. Se você é professor de geografia, de história, de matemática, então será que naquela sua disciplina não existe um software, não existe um aplicativo para Android ou para iOS que busca auxiliar no processo de ensino e aprendizado da geografia ou da matemática, né? Então, essa linha, gente, ela busca analisar esse aspecto desse processo de ensinar e aprender, fazendo o uso da interdisciplinaridade da informática, certo? Formação do professor de informática. Segunda proposta. A proposta dessa linha é analisar temas relacionados às disciplinas específicas do curso, conhecendo a evolução dos computadores, chegando ao desenvolvimento de processo de orientação e seleção de plataformas computacionais adequadas à necessidade da disciplina. Então, aqui vai buscar o que? A formação do professor, vai analisar a formação do professor, certo? Vai falar da evolução dos computadores, certo? Então, vai buscar ferramentas também computacionais adequada para a disciplina. Então, é a formação do professor. Nós sabemos que tem professores dando aula home office, muitos professores, eles não têm um determinado conhecimento de como utilizar essas ferramentas e essas tecnologias digitais, né? Então é super importante, até mesmo que as escolas, gestores, diretores, coordenação estejam incentivando os professores a utilizar essas ferramentas e orientando da melhor forma possível. Quando o terceiro objetivo, o fato é focar nas ferramentas, certo? O objetivo desse terceira área de concentração, dessa última, é o que? Vai focar nessas ferramentas. O objetivo é investigar quais dimensões da introdução das novas tecnologias no processo de ensinar e aprender, bem como as ferramentas de educação assistida por computador. Procurar promover um estudo contínuo do desenvolvimento dessas ferramentas. Pronto, na fundamentação teórica, você vai poder colocar quadros, figuras, gráficos, lembrando que você deve colocar um parágrafo acima, descrevendo aquela figura, explicando aquela figura, fazendo um detalhamento maior daquele quadro, daquela tabela, certo? Sempre, e se for possível, mostrar dados, né, estatísticos comprovando algo na qual você disse, através de indicadores do IBGE ou algo do tipo. Você pode mostrar um gráfico que esteja relacionado a esse assunto, comprovando algo que você disse através de números. Pode colocar também as citações diretas e indiretas no seu paper. Por hoje é só, gente. Na nossa aula, no dia da nossa tutoria, eu explico um pouco mais como fazer esse trabalho, como fazer o paper, certo? Mas sempre partindo de tudo isso, de uma problemática na qual você vai solucionar. Você vai buscar soluções para aquele determinado problema, apresentando ferramentas, apresentando
uma argumentação bem concisa e clara para solucionar aquele problema, certo? Então, na aula eu vou estar tirando maiores dúvidas, viu? Se quiser deixar aqui nos comentários, também pode. Tchau.